Boa noite. Hoje o nosso tema é identidade e propósito. Nós vamos estar trabalhando aqui sobre a ativação da nossa identidade e aquilo que ela tem a ver com o nosso propósito. Vamos, por favor, confirmar aí. Seja muito bem-vinda, Rayane. Como está o som? Muito bom. Vamos iniciar a nossa live falando sobre propósito, sobre identidade, sobre a ativação da nossa identidade e a ativação do nosso propósito. O que eles têm a ver, o que eles se relacionam, qual a importância deles nas 12 áreas da nossa vida. Hoje nós vamos falar quais são as 12 áreas da nossa vida. Nós vamos falar sobre felicidade. Nós vamos ter aqui um breve entendimento do que realmente é felicidade, com o que a felicidade está relacionada. E será momentos preciosos de aprendizagem e conhecimento. Em primeiro momento, eu quero aqui deixar a minha perspectiva que eu vivi nos últimos meses. Por 10 longos anos, eu acreditava que eu estava vivendo o meu propósito. Eu acreditava que eu já estava posicionada e eu acreditava que aquilo era o que eu nasci e vivi para cumprir nessa terra como chamar. Porém, não era. Eu ainda precisava ter um encontro com o meu propósito. E como isso aconteceu? Como isso se deu? Isso aconteceu à medida que eu fui moldando a minha identidade, quando eu fui ativando a minha identidade, quando eu fui entendendo quem eu sou. Essa foi a maior descoberta que eu já tive em toda a minha vida. Por esses 10 anos, eu fazia uma caminhada em círculos. É como se eu fosse e voltasse sempre para o mesmo lugar. E coisas que dentro desses 10 anos eu busquei atingir como resultado, como prazer, como meta, eu não atingia. E dentro de 2 meses eu consegui alcançar as minhas metas. Dentro de 2 meses eu consegui ter acesso a coisas que há 10 anos eu buscava. Então, foi muito bom conhecer a mim mesma, foi muito bom ter um contato com a minha identidade, com o meu autoconhecimento, pois isso foi capaz de transformar completamente a minha vida e tem transformado a cada dia. E sucesso, ele é essa caminhada diária, quando você diariamente alcança os seus objetivos, diariamente você alcança propósitos. Eu poderia dizer que eu me encontro hoje plena e satisfeita? Eu poderia dizer que sim, porque eu estou em crescimento diário. E a plenitude, ela é o crescimento diário. Então, quando todos os dias você vê que você alcança um nível maior, todos os dias você percebe que resultados são atingidos, isso vai nivelando o seu prazer e consequentemente trazendo um nível maior de felicidade, e a felicidade consequentemente te traz mais resultados. E é sobre isso que nós vamos falar nesta live de hoje. Eu vou aqui abordar um pouco essa vivência que eu tinha com relação a propósito de vida, o que eu misturava, o que eu não entendia, e o que ter clareza disso, houve um grande objetivo de transformação na minha vida. Então eu quero falar aqui sobre 6 itens que está relacionado com o nosso propósito de vida, que muitas vezes nós os confundimos, muitas vezes nós os misturamos. Eu mesmo gosto de dizer que eu pegava missão, chamado, vocação, dons e meus talentos, e eu enfiava tudo isso dentro de uma mochila, onde eu chamava de propósito. E eu acreditava que tudo isso era o meu propósito. Só que
com o autoconhecimento, com o desenvolvimento da identidade, eu vim a entender que não. Que a minha missão, ela é algo maior a cumprir. Que a minha missão ainda não é o meu propósito. E que a minha missão é a minha razão de ser e que ela está dentro de mim. É o motivo mais profundo que eu tenho para estar vivo. A minha missão é a minha plenitude de felicidade. Já o meu propósito, ele não me traz a razão, assim como a minha missão traz. O meu propósito, ele traz o meu porquê. O porquê de estar nesta essência, ele está no meu ser. Ele é a minha essência. O meu propósito, ele é a minha essência. E para cumprir e chegar a esse propósito, eu vivo chamados. E chamados, ele está relacionado com a pergunta o quê? Chamados é o quê? Chamados está em viver. Chamados são etapas, chamados são lugares, chamados são funções. Às vezes você tem um chamado no seu lar, às vezes você tem um chamado com os seus filhos. Você sempre terá um chamado para cumprir na sua família. Todo o ambiente que você ocupar, você tem um chamado para cumprir ali. Você tem um chamado para cumprir na sua vizinhança, você tem um chamado para cumprir na cidade que você mora hoje. Você tem um chamado para cumprir espiritualmente. Você tem um chamado para cumprir no seu relacionamento interpessoal. Você tem um chamado para cumprir na faculdade que você faz, na especialização que você faz, na escola que você estuda. Você tem um chamado. Então, o chamado tem a ver com ambientes, com etapas, com funções que você cumpre. Eu fui chamada para amar. Existem períodos que você tem um chamado para amar. Existem períodos que você tem um chamado para aceitar. Existem períodos que você tem um chamado para cumprir algo na vida de alguém. E o seu chamado, ele aponta para o seu propósito. O seu chamado sempre vai te levar para o seu propósito. Então fique atento aos chamados que você tem na sua vida. Não desperdice cada minuto do seu chamado e cumpra com excelência cada chamado que você exerce hoje. Um outro aspecto é a vocação. A vocação, ele traz o meu pra quê, né? A vocação é aquela força interna, ela está em fazer. É a expressão dos talentos meus no mundo. Então, quando eu digo de vocação, eu digo de uma força maior interna que me leva e me impulsiona a fazer algo. E quando eu não estou dentro do meu propósito de vida, eu estou desalinhada com a minha vocação. E quando eu estou desalinhada com a minha vocação, com a minha missão, com o meu propósito, com o meu chamado, eu posso dizer que estou vivendo infeliz. Porque eu não estou encontrando os resultados que eu gostaria de encontrar. Porque dentro de mim ainda há um grande vazio. Dentro de mim há uma voz maior dizendo: há algo mais para viver. Eu sei que dentro de mim tem um despertar maior. Então, esse é o grande propósito da minha vocação. E nós temos os dons. O que são os dons? Os dons, ele traz a palavra como, né? Os dons também estão dentro. E são dádivas, os dons são presentes. Presentes celestiais, presentes divinos. Os dons são eternos. O dom nasce com você. Você já nasce com aquele dom. E eu sou muito orgulhosa porque eu tenho o mesmo dom, que é o dom do Mestre, né? Nosso querido Jesus. Então eu sou muito feliz com o meu dom hoje. E de acordo com os meus dons, eu tenho talentos. Porém, os meus talentos, ele está do lado de fora, ele não está do lado de dentro, assim como os meus dons. Os meus talentos, eles podem ser adquiridos. Os meus talentos são as minhas habilidades, os meus talentos são a minha técnica, a minha didática, aquilo que eu me aperfeiçoo dentro do meu dom para atingir o meu resultado e o meu objetivo. E quando eu estou posicionada dentro do meu propósito, quando eu estou alinhada com o meu propósito, eu procuro exercer
talentos. Eu procuro talentos que aprimorar habilidades que vai aperfeiçoar o meu propósito. E é tudo um grande alinhamento. E enquanto a gente está perdido e não tem clareza nessas funções de cada um e que a gente mistura tudo isso e acha que missão é o seu propósito, mas não é, acredita que o seu trabalho é a sua missão de vida, eu te pergunto, se o seu trabalho é o seu propósito, o dia que você não tiver mais esse trabalho, o seu propósito acabou? Se a sua missão é a sua família, é o seu filho, é o seu esposo, um dia que você tiver a falta de algum deles, a sua missão, o seu propósito terminou? Então não é. Se o seu trabalho, se a sua vocação, ou seja, a sua profissão é a sua missão ou o seu propósito, o dia que você for incapacitado talvez de cumprir esta profissão, a sua missão acabou? E consequentemente a sua felicidade também? Porque quando a nossa felicidade ela não está ligada ao nosso propósito e à nossa missão de vida, a nossa felicidade ela está equivocada. Ela está aliançada a coisas que não vai trazer superação para ela, que não vai atingir o objetivo dela. E nós vamos entrar aqui agora no nosso conteúdo. E o nosso conteúdo hoje ele é maravilhoso porque ele vai trazer realmente uma ativação do nosso propósito, uma ativação da nossa identidade e nós vamos conseguir compreender muito bem as áreas da nossa vida e como a gente deve proceder a cada dia nesse alinhamento que nos leva rumo ao sucesso, que é a nossa realização diária. Então, dentro da ativação da nossa atividade, da nossa identidade, nós temos um rompimento. Quando a nossa identidade é ativada, nós rompemos. Nós saímos do estado de inércia, de paralisia, de rotação em círculos e é aí que nós cortamos esse elo. É como se nós pegássemos mesmo uma tesoura e cortasse esse elo que faz com que a gente possa passar anos e anos girando em círculos. Então, quando eu sei quem eu sou, eu me posiciono. Eu me posiciono como mãe, eu me posiciono como esposa, eu me posiciono como filha, eu me posiciono como servo e filha de Deus. Eu me posiciono em todas as áreas e aspectos da minha vida. Eu me posiciono na minha empresa, eu me posiciono na minha família, eu me posiciono para mim mesma. Quando a minha identidade ela é ativada nos seus mais variados papéis, eu acabo me tornando realizada. Então, eu vou apresentar agora as diversas facetas que nós temos da nossa personalidade e como usar ela ao nosso favor. Alinhando os papéis de identidade, quando nós falamos de identidade, nós trazemos 5 raízes. Identidade, ela nos traz 5 raízes. De onde vem a nossa identidade? A nossa identidade ela é formada por Deus, a identidade divina. Nós temos a identidade que os nossos pais nos traz, nos proporciona. Nós temos a identidade que a cultura nos imprime. Nós temos a identidade que nós colocamos em nós mesmos. E nós temos a identidade que as pessoas colocam em nós. Então, a identidade de Deus, o que eu preciso fazer com ela? Eu preciso aceitá-la. Eu preciso conhecê-la. E eu preciso ativá-la. E eu preciso vivê-la. Eu preciso conhecer quem eu sou em Deus. Quem você é em Deus? Essa é uma pergunta essencial na ativação do seu propósito. Quem você é em Deus? Quem você é em Deus revela muita coisa sua, muito resultado seu. Segundo momento, pais. A identidade que os nossos pais nos imprimem, muitas vezes não são a identidade perfeita de Deus.
Claro que quando os nossos pais, eles estão alinhados também com o propósito de vida deles, quando os nossos pais, eles estão livres das crenças, eles conseguem trazer para nós a revelação de uma identidade divina. Porém, quando nossos pais não estão posicionados, quando nossos pais não têm a compreensão e também estão vivendo nos laços de crenças, como nós falamos ontem, sobre essa parte química, toda essa questão dessa reprodução, né? De algo que eu aprendo, eu reproduzo com o meu próximo de maneira inconsciente. Então, muitas vezes, existem pais que imprimem identidade nos seus filhos, dizendo: você é um preguiçoso, você falta coragem, você não tem iniciativa, você é um fracassado, você é uma pessoa sem atitude, você é uma irresponsável. Então, quando nós trazemos essas palavras para os nossos filhos, nós estamos imprimindo essa identidade nele, a identidade de irresponsável, a identidade de fracassado, a identidade de preguiçoso. Esta é a identidade que muitas vezes os pais instalam nos filhos. O que você faz com a identidade que os pais instalam em você? A identidade que os pais instalam em você, você ressignifica ela em Deus, em quem você é em Deus. Deus diz que você é perfeito. Deus diz que você é joia rara. Deus diz que você é precioso. Deus diz que você é imagem e semelhança dele. Então, você ressignifica aquilo que os seus pais te trouxe, que não está alinhado com o propósito divino, que não está alinhado com a identidade que Deus te trouxe aqui, porque Deus te diz, quando os seus pais te colocam uma imagem de limitação, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não vai atingir, que você nunca termina, você sabe que tudo posso naquele que me fortalece. Quando a sua identidade está estabelecida no reino de Deus, você sabe quem você é e você ressignifica. E aí você tem toda uma identidade cultural, e a identidade cultural ela traz vários modismos. Por exemplo, nós como brasileiros temos uma identidade. Qual é a identidade do brasileiro hoje? País do carnaval, né? País do futebol. Qual é a identidade que o seu estado te traz hoje? Goiás, das comidas gostosas? A culinária goiana? Qual a identidade que você tem hoje? E essa identidade cultural, ela traz vários modismos. Inclusive, existem pessoas que têm uma identidade cultural que ela pega do grupo. Às vezes ela é a média das 5 pessoas que convivem com ela. Então, a cultura que essas pessoas têm passado para ela é a cultura que ela também tem vivido. Porque você já sabe que aquilo que você ouviu, sentiu, viu e pensou, formou uma memória dentro de você, instalou uma memória dentro de você. E essa memória, ela é responsável pelas suas ações diárias. Todos os dias você tem ações produzidas pela memória que você tem. Aonde você tem alimentado as suas memórias? Você tem ressignificado as suas memórias? Essa é uma boa pergunta para se fazer dentro de uma ativação do seu propósito de vida. E ainda nós temos aquela identidade que nós acreditamos. O seu cérebro acredita naquilo que você diz para ele e ele acredita naquilo que os outros dizem para ele. Se na sua vida você ouviu que você é incapaz, você acredita que você é incapaz. E a identidade que você se dá é uma identidade de incapacidade. Chegou a hora de você contar uma nova história para o seu cérebro. Chegou a hora de você contar uma nova história para a sua mente. Chegou a hora de você reprogramar a sua mente e contar novas histórias. Chegou a hora de você contar a verdadeira história de quem você é, do quanto você é capaz, do quanto você pode, do quanto você é perfeito, do quanto você é rico, do quanto você é abundante.
e do quanto você é livre. Porque se você vive incapacitado, se você vive limitado, se você vive paralisado, se você vive preso a medos, é porque você está paralisado nas memórias de crenças de não merecimento, de crenças de capacidade, de crenças de identidade. E você também tem a identidade que as pessoas te trazem. E essa identidade que as pessoas te colocam, ela é uma identidade onde você presta atenção e valida através daquilo que os outros pensam de você. Muitas vezes, quando alguém te pergunta quem você é, você diz o que as pessoas dizem para você. Eu sou meio devagar, mas... Será que é isso que as pessoas têm dito para você? Eu sempre tento, começo, mas eu não termino. Será que você já ouviu alguém dizendo isso para você? Será que essa crença foi instalada na sua memória? De que forma essa crença foi instalada na sua memória? Que você é incapaz, que você não pode conseguir. Existem raízes que precisam ser trabalhadas aí. Quando você tá com uma ansiedade, por exemplo, e você procura um médico, ele vai tratar os seus sintomas. Ele vai te dar um remédio para você ficar mais calmo, ficar menos preocupado, ficar mais paradinho, dormir. Mas ele não vai tratar a raiz do seu problema. O remédio não vai alcançar a raiz do seu problema. Nem tampouco amenizar os seus sintomas, porque os sintomas continuam. Eles apenas adormecem eles. Como você quer viver? Com seus sintomas adormecidos, ou você quer chegar na raiz dos seus problemas e pegar essa raiz e cortar? Fazer com que ela se renove, fazer com que ela cresça, com que ela dê frutos, com que a sua folhagem cresça com força, com vida, que seja capaz de produzir ar para que os outros que estejam próximos a você respirem. Como estão as folhagens da sua vida? Secas? Cortadas? Será que você está apenas com a raiz? Ou será que você já chegou ao ponto de arrancar até a sua raiz e você não sabe nem de onde você veio? Nem quem você é? Então, esta live de hoje, ela tem esse objetivo, de trazer você para essa consciência. E nós temos 12 áreas da nossa vida. E nós vamos falar dessas 12 áreas agora. Você precisa conhecer quais são as 12 áreas da sua vida. As 12 áreas da nossa vida, ela está dividida em 4 quadrantes. Na qualidade de vida, na qualidade pessoal, nos relacionamentos e no profissional. São esses 4 fatores. Cada um desses 4 fatores traz 3 áreas. Na área pessoal, nós temos a nossa saúde e a nossa disposição. Nós temos o nosso desenvolvimento intelectual e nós temos o nosso equilíbrio emocional. Na nossa área profissional, nosso quadrante profissional, nós temos mais 3 áreas, que seriam a área de contribuição social, a área de recursos financeiros, a área de realização e propósito. Nós temos um terceiro quadrante, que é o quadrante dos relacionamentos, onde estão mais 3 áreas importantes, que é a família, o nosso relacionamento amoroso e a nossa vida social. E nós temos o último quadrante, que é de qualidade de vida, onde nós temos a criatividade, os nossos hobbies e as nossas diversões, onde nós temos a nossa plenitude e felicidade e onde nós temos a nossa espiritualidade. E todas essas áreas, elas são plenamente importantes. E aqui a gente consegue compreender que aquelas crenças que a gente tem que dinheiro não traz felicidade, ela acaba sendo quebrada aqui. Por quê? Eu preciso estar pleno e satisfeito também na minha área profissional, onde eu tenho resultados financeiros, onde resultados financeiros me geram e me proporcionam prazer.
Ou seja, dinheiro, amor não são as mesmas coisas. Não traz os mesmos resultados. Cada um é um e cada um ocupa seu lugar. E eu não posso eliminar o amor pela finança. E nem eliminar a finança pelo amor, porque eu preciso dos dois. São 12 áreas da minha vida. O meu cérebro ele está projetado dentro dessas 12 áreas. E eu preciso ter prazer nessas 12 áreas. E quando eu não tenho prazer nessas 12 áreas, a minha mente ela entra em desequilíbrio. E nós vamos falar agora desse desequilíbrio. Nós fomos projetados, como eu disse, para ser feliz, né? Se você não tem prazer, você não é feliz. Quando você não tem prazer, você não é feliz. Isso mesmo. Se você não tem prazer e resultados financeiros, você não é feliz. E se você não tem prazer e resultados amorosos, você também não é feliz. Ser feliz é ter prazer na tarefa e no resultado. E se você não tem prazer na tarefa e no resultado, você não é feliz. E se eu te perguntar agora se você é feliz, talvez você vai fazer uma grande cara de dúvida. Porque a infelicidade ela é inconsciente, ela está dentro de você. E ela está fora do seu alcance. Somente com autoconhecimento, somente com identidade ativada, que a gente consegue entender o real sentido da felicidade. Quando eu não encontro prazer nas tarefas que eu busco e nos resultados, eu vou me exceder. Por isso que muitas pessoas, quando não tem prazer na família, excede na bebida, excede nas amizades. Por isso que muitas pessoas, quando elas não têm um resultado, talvez financeiro, adequado, ela traz para si um vácuo, um vazio, e ela busca em outras coisas. Por isso que muitas pessoas estão acabando com o seu corpo em comida, excedendo em bebida. Quando você não tem prazer em alguma área, você excede em outra. Por isso muitas pessoas estão mergulhadas numa vida de prostituição, porque elas não estão realizadas. Às vezes elas não estão tendo prazer em alguma das suas áreas da sua vida. E para compensar essa área, como o seu cérebro ele busca esse resultado diário, você está buscando em outras coisas, em exceder em alguma das áreas da sua vida, para que você atinja esse resultado. Cida, vai ficar eu vou postar no History. Todos os nossos slides dessa aula de hoje vai estar no History. Amanhã eu estarei colocando lá. E você pode ir lá e observar, printar essas 12 áreas da sua vida, tá bom? E também você pode estar, se tiver um interesse, fazendo uma mentoria sobre as 12 áreas da sua vida. Porque nós temos ferramentas que nós aplicamos, testes que nós aplicamos para medir como está cada área da sua vida e como você precisa proceder para que você alcance cada uma delas. Procure a Conselho Desenvolvimento Humano que você tenha acesso a essa mentoria. Para que não haja excesso, não pode haver falta. Aquilo que faltou na sua infância gera um excesso agora na sua vida adulta. Se faltou amor na sua infância, vai gerar excesso em alguma outra área. Você vai se exceder. Por isso você precisa de equilíbrio nas 12 áreas da sua vida. E quando a gente fala dessas 12 áreas da nossa vida, a gente consegue aqui ter uma compreensão da importância do nosso QI, do nosso QE e do nosso QS. Quando nós estamos falando de saúde, de disposição intelectual, de equilíbrio emocional, nós estamos falando de QE. Quando nós estamos falando de relacionamento amoroso, de vida social e de família, nós estamos falando de quociente emocional. Quando nós estamos falando de espiritualidade, de plenitude, de felicidade, de criatividade, nós estamos falando do nosso quociente espiritual, do nosso QE.
E quando nós estamos falando de intelecto, quando nós estamos falando de QI, nós estamos falando de recursos financeiros, nós estamos falando de contribuição social e nós estamos falando de realização e propósito. Porque todas essas áreas, elas precisam estar em equilíbrio e elas precisam trabalhar em conjunto. Porque se elas não estiverem em equilíbrio, vai haver excesso. Aonde tiver falta, vai gerar excesso. E esses excessos custam caro. Esses excessos te paralisam. Esses excessos não permitem que você avance. Esses excessos ocupam todo lugar da sua felicidade. E por mais que você acredite que é feliz comendo uma boa comida, por mais que você acredite que você é feliz cercado de pessoas, por mais que você acredite que você é feliz bebendo, isso não é a felicidade. Isso é apenas uma falsa felicidade, porque a felicidade verdadeira você encontra no equilíbrio dos seus 3 quocientes. A felicidade verdadeira você encontra no alinhamento do seu propósito. A felicidade verdadeira você encontra no cumprimento da sua missão. E você só pode dizer que você foi feliz e que você é feliz quando você está vivendo o seu propósito de vida. E vamos aqui agora falar. Se você não tem prazer, você não é feliz. O seu cérebro, ele foi programado para ter prazer em todas as áreas da sua vida, nos 4 quadrantes. Um não substitui o outro. A meta do seu cérebro diária é terminar o dia com a soma daquilo que é prazeroso. E se você não termina o dia com esse prazer, você termina o dia infeliz. Quer prazer? Que prazer é uma necessidade do nosso cérebro. O prazer, ele é uma necessidade. Quando você é feliz, você faz menos. É possível que você alcance resultados maiores com menor esforço. Quando você é feliz. Quando o seu propósito está sendo atingido e cumprido. Então, esse foi o nosso raciocínio, nossa compreensão de que o nosso cérebro, ele precisa que essas 12 áreas estejam em equilíbrio e que nós precisamos dar uma devida atenção a esse propósito e que é extremamente importante que eu tenha conhecimento do meu propósito, que eu tenha alinhamento do meu propósito. Isso é extremamente importante para que a minha vida ela possa ter uma estabilidade. Eu preciso que o meu propósito esteja sendo cumprido. E aí eu preciso estar livre dos traumas da infância. Eu preciso estar livre dos bloqueios emocionais. Porque os seus bloqueios emocionais, eles vêm justamente para impedir o cumprimento do seu propósito. Tudo aquilo que Deus projetou e planejou para a sua vida, em abundância, em felicidade, em amor, em harmonia, em paz, tudo aquilo que Deus projetou para você, Deus veio para dar vida e vida em abundância. E o inimigo de Deus veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes nesse período de crenças, nesse período de instalação de crenças da sua infância, dos 0 aos 7 anos, o inimigo projetou bastante em matar, roubar e destruir. O principal trabalho dele é na infância. Por isso que nós sabemos que os nossos pequeninos, eles são tão afrontados, eles são tão bombardeados pela mídia, eles são tão bombardeados em todos os seus setores para que a sua identidade ela seja comprometida, para que a sua identidade ela não seja revelada. Então, o seu propósito de vida, ele precisa estar alinhado. E quando você está vivendo ainda dentro dos seus bloqueios emocionais, você está com o seu propósito paralisado. Você precisa identificar os seus bloqueios emocionais, você precisa ressignificar esses bloqueios emocionais, para que você possa ter um alinhamento, porque você é feliz quando você cumpre o seu propósito.
E todos os dias a sua mente ela trabalha para buscar a felicidade. Porque Deus te trouxe aqui para ter prazer em todas as áreas da sua vida. E você precisa alcançar esse propósito. E quando você conta uma nova história para sua mente, quando você traz uma nova história para sua mente, uma história alinhada com as suas raízes, uma história alinhada com quem verdadeiramente você é, você cumpre a profecia, né? Que a verdade ela liberta. E você vive uma vida livre. Só é possível viver uma vida livre quando você vive alinhado ao seu propósito. Você só pode dizer que você é livre quando você atinge os quatro quadrantes das grandes áreas da sua vida. Quando você está alinhado com o seu consciente espiritual, quando você está alinhado com o seu consciente emocional e quando você está alinhado com o seu consciente intelectual. Não adianta inteligência sem emoção. E não adianta emoção sem prazer. E aquilo que te proporciona o prazer está no seu consciente espiritual. Ele é desenvolvido do seu consciente espiritual. Então, somente aí que você tem a grande oportunidade de atingir e de cumprir o seu propósito de vida. Nós vamos ter no dia 9 e 10 de janeiro a série O Recomeço. Nós vamos ter uma imersão que nós vamos falar de identidade, de propósito, de ativação do propósito, onde nós vamos realizar ferramentas para que o nosso propósito ele seja alcançado, porque o propósito ele está dentro de nós, ele não está fora, ele não é revelado fora, ele é revelado dentro. E enquanto eu não me encontro dentro de mim, eu não encontro o meu propósito. Não adianta eu querer procurar o meu propósito do lado de fora. Não adianta eu querer procurar o meu propósito nas coisas, nos meus resultados. Porque os meus resultados me levam para o meu propósito. E está dentro de mim. O meu interior revela o meu exterior. E nós vamos estar fazendo ferramentas poderosas, aplicando ferramentas poderosas nesses dias, para que você possa ter uma real revelação da sua identidade, para que você possa ter um real encontro com o seu autoconhecimento, para que você possa ter um desenvolvimento humano pleno e que você possa começar a sair dessa inércia, dessa rota em círculos que você tem andado, para que você possa romper com esse elo e que você possa avançar em linha reta, porque há um caminho em linha reta. Se você tiver esse interesse, você pode procurar na bio e clicar no nosso link da bio do nosso Instagram, que você vai ser direcionado aos nossos canais pessoais de atendimento, para o nosso WhatsApp, e você pode se inscrever para esses 2 dias de intensivo, onde você vai aplicar essas ferramentas capazes de ativar o seu propósito de vida, capaz de revelar a essência que está dentro de você, capaz de encontrar o ouro perdido dentro de você. Às vezes foram entulhados, né? Às vezes, durante toda a sua trajetória de vida, tudo isso foi sendo abafado, tudo isso foi sendo apagado. E tudo isso foi sendo colocado a uma distância de você. Mas chegou a hora de você ter um encontro com a verdade. Chegou a hora de você saber quem você é. E chegou a hora de você saber quem você não deve ser. Chegou a hora de você romper, ressignificar com as crenças do seu passado. Chegou a hora de você renovar as suas folhas. Chegou a hora de você começar a dar frutos. E chegou a hora de você começar a acrescentar a sua plenitude e alcançar a sua plenitude. Chegou a hora de você viver feliz, porque foi isso que Deus te trouxe aqui para ser feliz, pleno, completo. Ele é o Criador do nosso cérebro. As descobertas da neurociência nada mais do que revela a grandeza de Deus, que te trouxe aqui para ser feliz, que te trouxe aqui para ser abundante, que te trouxe aqui para ser capaz, porque Ele disse que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo você pode, porque Ele é o seu Pai.
E Ele trouxe aqui para que você seja rico e abundante. Por quê? Dele é o reino dos céus. E se você é filha dele, você é herdeiro de um reino. E se no céu você pisa nas ruas de ouro e de cristais, isso significa que assim na terra como no céu. Então aqui também você tem que estar pisando em ruas de ouro e de cristais. Chegou a hora de você aceitar a identidade de Cristo para a sua vida e você viver o grande alinhamento do seu propósito. Viver aquilo que Deus tem para você viver. E eu creio que essa live está de objetivo cumprido, maravilhosamente cumprido. Eu creio que foi uma live maravilhosa. Eu creio que isso vai ter grandes impactos na sua vida, assim como tem tido na minha vida, porque isso é real, isso é palpável e isso é rápido. Isso é remir o tempo. Como eu tenho cumprido, como essa promessa de remir o tempo tem se cumprido na minha vida. E como isso tem me tornado uma pessoa feliz. Encontrar o meu propósito, compreender o meu propósito, tirar cada etapa de dentro daquela grande sacola que eu mencionei, fez toda a diferença na minha vida e pode fazer diferença na sua vida também. Então eu te convido a estar conosco, a se inscrever nessa imersão para os dias 9 e 10 de janeiro. Esteja conosco, vai ser maravilhoso os momentos que você vai viver conosco. Eu vou deixar agora um momento para comentários, para perguntas. Antes de encerrar essa live, eu estou à disposição. Que essa live proporcionou para você? Como você chegou aqui e como você está agora? Existe alguma pergunta que você gostaria de fazer? Você deixar? Depois, no final dessa live, eu vou estar postando uma imagem lá no nosso Instagram e você pode estar curtindo essa imagem, deixando aí o seu feedback dessa aula de hoje. E também você terá todos os slides dessa aula de hoje postados no nosso history. Então, acompanhe os nossos history que você vai ter um acesso de todo o material que foi trabalhado desde a nossa primeira live dessa série do Recomeço, desde o dia 30 na segunda-feira. Libertação de mente. Esse é o grande propósito, né? Renovar pela transformação da vossa mente. Propósito cumprido. Compreensão da identidade, né? Às vezes a gente mistura muito, a gente não sabe de onde vem a nossa identidade, tá muito no nosso inconsciente. Clareza do propósito. Cada dia mais clareza do propósito. O propósito, ele clarifica diariamente. Porque cada chamado seu clarifica o seu propósito. Viva com intensidade os seus chamados. Qual é o chamado que você está vivendo hoje? Você já identificou o chamado que você está vivendo hoje? Viva maravilhosamente o seu chamado. Não desperdice um minuto só da sua vida. Aproveite todas as horas que você tem para cumprir com excelência. Se é em descanso, descanse, não se anseie. Se é o seu momento de atividade, seja ativo. Procure viver intensamente cada minuto e cada segundo da sua vida, porque eles são preciosos e eles não voltam. Bom, eu creio que nós estamos de missão cumprida. Podemos encerrar a nossa live com excelência. Eu estou de realização. Essa seria a palavra que define a nossa live de hoje. Realização. E eu espero, né, que esse conteúdo ele ainda possa impactar muitas vidas. Eu sei que ele vai ficar aqui salvo no nosso Instagram e possivelmente,
estarei também subindo ele para o nosso canal no YouTube. E eu espero que esse conteúdo a cada dia possa impactar pessoas, que cada pessoa que encontre com esse conteúdo, ela possa ter um encontro com a sua identidade, que ela possa ter um encontro com a verdade e que ela possa ser transformada através desse conteúdo precioso que foi deixado aqui hoje. Eu estou grata. Então vamos enterrar. Amanhã tem mais. Amanhã tem continuidade desse conteúdo. Amanhã tem aprofundamento. Cada dia nós estamos aprofundando mais. Então convide alguém para estar conosco. Traga pessoas. Esteja aqui amanhã às 21 horas. Tem muito medo, como vencê-lo. Dona Cida, esse é um momento de desbloqueio, tá? O medo, ele é um bloqueio emocional. Você precisa encontrar a raiz do seu medo para que você possa vencer. A gente pode agendar, Dona Cida, uma mentoria pessoal para você descobrir a raiz desse medo e que você possa estar ressignificando ele, possa estar livre desse medo. Assim como nós falamos daqueles 5 processos ontem, o que nós precisamos fazer com esse medo é passar esse medo por aqueles 5 processos. A senhora já identificou que tem medo. Em qual estágio a senhora se encontra desse medo? Fase 0, fase 1, fase 2. Fase 1 eu já identifiquei, porque você já sabe e já aceita que tem medo. Mas você já está tendo controle sobre esse medo? Já identifica a química desse medo? Sabe o que está disparando esse medo em você? Então, para descobrir e resolver e vencer esse medo, é aquele passo a passo dos 5, até você chegar no estágio 5, que é a liberdade total, livre do medo. Quem está assistindo essa live hoje e está gostando desse conteúdo e se interessou por essa pergunta de como vencer o medo e que se vence ele com os 5 estágios do autoconhecimento, você pode estar buscando na nossa outra live do dia de ontem e você vai estar encontrando informações mais precisas para que você faça essa compreensão. Compreendido, Dona Cida? Eu creio que ficou claro, né? Nós podemos, então, encerrar. Até amanhã, te espero lá.